Deixa eu conversar agora com o Gustavo Mônaco, ele é do Direito, presidente da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP, professor também. Professor, obrigada por conversar aqui com a gente. Vamos tentar entender um pouquinho, porque quando a gente teve sancionada, no dia 30 de julho, a Lei Magnitsky sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e a sua esposa, Viviane Moraes, muito se falou sobre tudo o que poderia de acontecer. Ele não pode ter uma conta no banco que seja ligada aos Estados Unidos. Ele não pode entrar nos Estados Unidos, enfim. Na prática, a gente não viu, ou pelo menos em algum momento, o próprio ministro e a família dele dizendo que estavam sendo afetados de alguma forma. Agora, com a retirada dessas sanções na prática, o que a gente pode esperar para o ministro e para a esposa dele? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos os telespectadores. De fato, como eu vinha falando, desde a imposição da sanção ao ministro Alexandre de Moraes, falei aqui com vocês também numa ocasião, era uma sanção indevida, não é? Não havia fundamento jurídico que a sustentasse. Havia, sim, uma vontade política do presidente dos Estados Unidos da América do Norte, que é uma pessoa conhecida e reconhecida como alguém que muda de opiniões ao longo do tempo, ainda bem, né, que as pessoas mudam de opinião, que elas voltam atrás quando percebem que tomaram decisões equivocadas, mas do ponto de vista jurídico, não havia, no meu modo de ver, razões pelas quais um Estado estrangeiro pudesse impor a um membro de um poder do Estado brasileiro uma sanção da gravidade como aquelas que são previstas pela Lei Magnitsky, simplesmente pelo fato dele fazer o seu trabalho. Porque o trabalho dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o de analisar os recursos colocados perante o tribunal, mas também de avaliar as sanções, as ações judiciais de competência originária do Supremo Tribunal Federal e que são aquelas que estão previstas, seja na Constituição, seja no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E o que foi apontado como causa da sanção pelo Estado norte-americano foi justamente a realização deste trabalho. Agora, o governo americano volta, levanta as sanções, né, retira o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa, a advogada Viviane Barci Moraes, da lista de pessoas com restrições, e isso significa, então, que eles podem voltar a movimentar em transações internacionais, valores, recursos, dinheiro que eles possam ter aplicado ou fazer compras com cartões de crédito em sites estrangeiros e outras operações financeiras como essas. Você mencionou há pouco a possibilidade de entrada deles nos Estados Unidos. Eu não vi ainda nenhuma decisão a respeito do cancelamento ou da suspensão do visto do ministro Alexandre de Moraes, de outros políticos e agentes públicos brasileiros, que tinha sido também uma decisão tomada pelo governo americano. Essa, me parece, ainda não foi revista e não sabemos se será ou não. Agora, nesse momento, quando são retiradas essas sanções, já é algo automático, professor? Ou seja, automaticamente esses direitos voltam para ele e para sua esposa? Bom, deve haver toda uma liberação do ponto de vista das instituições financeiras, né? Não vou falar aqui em compensação bancária, porque não é disso que se trata, mas qualquer movimentação financeira ou bloqueio de movimentação financeira, ela costuma depender de uma ação humana. Quer dizer, alguém vai ter que ir lá e apertar o botãozinho e tirar aquela restrição do nome do ministro Alexandre de Moraes e da esposa dele. Mas eu acredito que amanhã, mais tardar na segunda-feira, considerando que hoje é sexta-feira, a vida deles, do ponto de vista financeiro, volta à completa normalidade. Mas é isso que, claro, que o senhor explicou, da questão das sanções, né? O que ela previa, por exemplo, sanções de bens,
bens e interesses que seriam bloqueados, sempre ali com o nome dos Estados Unidos, né? Com empresas americanas envolve, proibições de transações também relacionadas a empresas americanas, penalidades por violações, enfim. Na prática, obviamente, não convivo com o ministro Alexandre de Moraes, nem tenho o celular do ministro Alexandre de Moraes, não sei se no dia a dia dele e da esposa dele acabou interferindo algo, né, na vida deles. A gente viu muitas discussões aqui acontecendo, empresas brasileiras que estavam preocupadas, principalmente bancos brasileiros, porque tinham, ou têm, na verdade, bandeiras americanas, mas no dia a dia, a público, sobre esse assunto, o ministro nunca falou nada. Alguns ministros até chegaram a brincar, não o próprio ministro Alexandre de Moraes na época, dizendo sempre teremos Paris, né? Mas a questão ali que se imaginava que seria, nossa, a vida dele vai ficar paralisada, não convivo com o ministro, mas ele não deixou transparecer, pelo menos, que a vida dele teria ficado paralisada. É esse o objetivo da Lei Magnitsky, paralisar a vida dessa pessoa a qual ela é aplicada? Bom, o objetivo da lei é punir instituições financeiras que realizem transações em território americano, porque veja só, cada país só consegue aplicar sanções no seu próprio território. Então, os Estados Unidos punem as instituições financeiras que realizam em território americano algum tipo de transação financeira em nome das pessoas que constam da lista de pessoas apenadas pela Lei Magnitsky. Agora, por que é que isso tem um alcance tão grande ou por que é que isso gerou muito receio? Porque praticamente todas as transações financeiras do mundo que extrapolam a fronteira de um país, elas passam pelos Estados Unidos. O estado de Nova York, sobretudo, é um centro financeiro e praticamente, mesmo que eu vá encaminhar um valor para fazer um pagamento de um serviço que eu contratei na Europa, normalmente as instituições financeiras se valem de algum ponto, algum banco lá nos Estados Unidos para permitir essa transação. E é por isso que havia toda uma preocupação do que poderia acontecer com a vida financeira deles. Será que o salário que ele recebe no Supremo Tribunal Federal ou na Universidade de São Paulo, porque ele é meu colega lá na Faculdade de Direito, ele é professor assim como eu, será que esse salário ficou congelado, ele não pôde movimentar? E já ali, quando as sanções foram colocadas, nós mencionávamos que o tipo de sanção estabelecida pelo governo norte-americano foi muito leve. Isso significava uma liberdade para a movimentação no território nacional. Os bancos, por exemplo, o Banco do Brasil, onde nós recebemos os nossos salários na USP, ele pôde continuar vendo os valores, o ministro pôde gastar, mas bandeiras de cartão de crédito e transações internacionais, isso ele não podia realizar. Agora ele volta a poder e isso já dava uma dimensão, Paula, bastante leve para o tipo de restrição que ele havia sofrido do governo americano. Eu falei isso aqui com vocês já em outras oportunidades. E isso por quê? Porque há pessoas, aquelas que verdadeiramente merecem um tipo de reprovação previsto na Lei Magnitsky, que receberam sanções ou restrições tão intensas, que eles não podiam ir na sua própria agência bancária e sacar dinheiro que estivesse numa conta corrente. Então eu já dizia lá ao longo desse segundo semestre que as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes eram leves. E de leves, agora elas passam a restrições inexistentes na medida em que o governo americano volta atrás na sua decisão. Tá certo. Professor, muito obrigada por ter conversado com a gente. A notícia que chega aqui, o Tarde Band News, eu falo que é um imã de notícia. Todo dia acontece alguma coisa aqui no nosso jornal. Aconteceu em cima da hora aqui. Obrigada por ter conversado com a gente, explicado um pouquinho mais sobre essa sanção que estava sobre o ministro do STF e sua esposa e que agora foi retirado. Obrigada, viu, professor? Até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde.